Irmãos, boa noite. Vamos dar início, a mais um culto, onde nós estudaremos a palavra do Senhor. Depois de um diazinho friozinho, gostosinho e tal, tá bom. Eu gosto de tomar limonada, nem limonada eu estou tomando esses dias, as águas estão tudo geladas. Aí, estou tomando cappuccino agora. É sopa, cappuccino, queimadinha, Tá na época boa da gente tomar esses negócios, Irmãos, vamos orar pedindo a Deus que nos direcione e nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Estamos aqui, ó Deus, nesse local reservado para louvarmos o nome do Senhor, estudarmos a tua palavra e crescermos. E só o Senhor, ó Deus, é quem pode nos trazer essas coisas. Colocamos a nossa vida na tua presença, pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos, ó Deus, ser instruídos pela tua palavra mais uma vez. Colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude na transformação necessária. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor, e nós, como servos, desejamos, ó Deus, ser direcionados pelo teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Hoje o nosso tema é sobre alegria, e só tem alegria quem tem esperança. E nós precisamos definir onde está a nossa esperança. Então você vai encontrar pessoas que não creem em Deus, mas elas acreditam em outras coisas, e elas podem demonstrar maior alegria e felicidade do que pessoas crentes, porque não firmaram as suas convicções em Deus. Então, às vezes, uma pessoa ela é feliz por causa da esperança que ela tem. Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser a família. Essas coisas nos trazem alegria, contentamento. Mas quando nós conversamos com Deus, Ele diz que aquilo que deve nos trazer alegria, que não se corrompe, é Ele. Então nós vamos lutar, assim como Jesus diz: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Também Cristo nos dá uma alegria que o mundo não dá, mas às vezes nós não sabemos aproveitá-la, Vamos ler aqui no Salmo de número 40, vamos ficar em pé, depois nós vamos cantar o hino de número, puxei aqui, 104, intitulado Linda Melodia. Salmo 40, nós leremos do verso 1 até o verso de número 5. Vamos juntos? Leiamos. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Vamos cantar, irmãos, hino de número 104, o título é Linda Melodia. Mais do que milhares é Cristo meu bom mestre,
podem assentar-se, pedir ao nosso irmão Antônio pudesse nos conduzir numa oração de gratidão ao amor e alegria que Deus produz nas nossas vidas. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor por essa liberdade que nós temos. Sim, Deus. De meu Pai, de orar ao Senhor, Todos. de estar aqui nessa casa, a reunir, a aprender, a adorar o Senhor. Sim. Grande, as pedimos que continuam realizando. Todos. Agradeço dia sempre, possa ter sempre a liberdade, Sim. a liberdade, com a tua palavra. Amém, Senhor. Nós pedimos que esteja abençoando cada um de nós, Sim, Deus. a aprender bem o estudo que nós vamos estudar nesse momento. E eu sei que preparando a nossa vida morte para nós estudar e não ter gravar Sim, Deus. uma boa fase do estudo para nós termos mente e coração. Sim, Deus. O nosso pedido, nosso agradecimento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a gente tem orado, né, por muitas pessoas que estão enfermas, né? A gente tem tido aí uma lista, né, enorme de irmãos que têm nos pedido para orar, para interceder. Estou só achando essa restinha de lista aqui. Ver se eu acho aqui. Minha lista sumiu. E a gente tem então colocado, né? Nossa irmã Judeia pediu hoje que nós orássemos pelo Caio, filho do neto dela de 20 anos, né? Ele tem um mal súbito, né? Com náusea, com vômito e conclui com um desmaio. Ele fez os exames hoje, é também aniversário dele hoje, e aí só está esperando agora levar os resultados ao médico, né, para dar um acompanhamento, né? Então a gente vai orar pela vida do Caio, colocar na presença do Senhor, né? O Sadio pediu que orássemos pela Pamela, né, o esposo e filho, e pediu que nós orássemos pelo enteado dele. Eu esqueci o nome agora, Sadio. Não, o nome dele, Alisson. Isso, então o Alisson, né, que é o enteado, para a gente poder orar. Ele está com Covid e a esposa também, né, está com sintomas. Então a gente tem colocado, né. A nossa igreja deu uma diminuída nos casos, né, graças a Deus. Agora a gente tem conversado sobre sequelas, tá, irmãos? Alguns irmãos têm sentido, alguns têm sentido dor de cabeça, o olfato não voltou, esquecimento, né? Não está guardando, se bem que homem esquece as coisas, né? Mas depois da Covid alguns têm reclamado mais, né? Exercício físico, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela, para andar, ela não cansa, mas se ela tiver que subir uma leva de escada, ela sente dores no pé, no joelho e falta de ar. Então a gente tem esses casos aí que a gente tem orado, né? Continuar orando, né, pelos quadros de contaminação, né? O país teve uma baixa, mas o retardo, né, de vacinação, a possibilidade de uma terceira onda, né, de contaminação no Brasil inteiro, essas mutações que estão acontecendo. Então são preocupações nossas, né, para a gente colocar diante do Senhor e pedir que Deus tenha misericórdia, né? A última estatística, eu não sei se foi domingo para cá, a informação de números, né? O mês passado 5 pastores presbiterianos faleceram. Esse mês, né, já foram 4 pastores presbiterianos que faleceram. Isso porque ainda não chegaram todas as notas de informação. A gente sabe disso por causa do sistema, né, de seguridade que são acionados na nossa igreja. Nós temos mais de 14 pastores internados, né, que estamos em oração, né, tudo caso de Covid, né? E das curiosidades, né, 40 prefeitos do ano passado
até agora, né, foram a óbito de Covid. Então, a gente vai ter uma história para contar, né, irmãos, que é marcante, né? Os números têm avançado e a gente sempre vai ter um parente, um amigo, alguém próximo de nós que, né, foi a óbito causado ou envolvendo a enfermidade. Mas existem outros casos também acontecendo, né? Então a gente vai orar e colocar a nossa vida na presença do Senhor, pedir a Deus que possa direcionar a nossa vida e a nossa existência nessa caminhada toda. Sim, Liz. Cristina. Não, então tá, né? Cristina, o pai dela faleceu, então a gente orar, não é Covid, a gente está já avisando, né? Vamos orar, irmãos. A gente tem que orar também pela mãe da Isabelle, né, Isabelle? A Isabelle, né, sempre tem estado conosco aqui, e a mãe dela está, né, com enfermidade. Pode falar, Isabelle? Pode. Ela está com câncer, né? E ela sofreu um acidente, né? Foi fratura nas duas pernas, Isabelle? Nas duas. Então, né, tudo junto. Então a Isabelle está lá na companhia, ajudando, caminhando. E a gente pediu, o nome dela é Edenir, né? A gente vai estar orando também. Sim, Cida. Orar também pela minha sogra, né, pastor? Sim, é Helena. Isso. Vamos orar. Né? Ela está com câncer, não é na pele, é no braço, né? Ela pegou no braço, pastor, e há pouco tempo o médico falou que espalhou os ossos, né, da perna. Tá, então vamos. Então ela está bem, sabe? Uhum. Fica sentindo dor, né? Ok. Vamos continuar, né, em oração pela Helena. E também, hoje à noite, nós temos uma visita à Valquíria, né? Te agradecer a presença dela, a gente orar por ela também. Eu tenho que lembrar que você lá da congregação Vale do Sol. Não. Jardim Vitória. Isso, Jardim Vitória da Vila Celeste. Isso. Então, o pastor Marcelo que está cuidando de vocês lá. Que joia, tá? Julimar. Pastor, eu pedi os irmãos para orar, um amigo de trabalho meu, ele foi diagnosticado recente agora, como também ficou. Está no início, mas ele vai começar o tratamento agora, vamos falar, Carlos. Ok. Vamos orar então, irmãos. Deus bendito, rogamos a visita do Senhor sobre nós, acalmando o nosso coração e dando-nos, ó Deus, sensibilidade pela dor dos outros. Ó Pai, visite, ó Deus, esses que têm as suas necessidades. Visita, ó Deus, a Pâmela, o Alisson, por onde eles estão indo, ó Deus, e a caminhada, ó Pai, que eles estão fazendo, e também o processo, ó Deus, de cura sobre a vida, ó Deus, do Alisson e da esposa dele, que estão com Covid, Deus. Abençoe, ó Deus, a dona Helena, dá, ó Deus, o direcionamento necessário e os tratamentos. Que a mão do Senhor seja ali presente. Abençoe, ó Deus, a nossa irmã Edeni, que a graça do Senhor seja sobre ela, que o Senhor, que é o Deus que cura, ó Deus, possa restabelecer a saúde, ó Deus, e também, ó Deus, trazer paz ao coração dela e fazer, ó Deus, com que todo esse processo possa deixar de existir e a luz do Senhor, ó Deus, brilhar sobre a vida dela. Abençoe também, ó Deus, a família, ó Pai, da amiga da Lisiane, que a tua graça, o teu favor esteja ali presente, suprindo, ó Deus, cada uma das necessidades. Abençoe, ó Deus, pastores da nossa igreja que estão internados, que necessitam de tratamento, das famílias que estão de luto, que a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus, seja presente, que a misericórdia do Senhor, ó Deus, assista cada um deles. Oramos, ó Deus, pela vida do colega de trabalho, ó Pai, do Julimar. O Senhor esteja cuidando, ó Pai, que a mão do Senhor possa ser presente. Sabemos que o Senhor é o Deus de todas as causas, que pode curar, intervir, transformar. E confiamos, ó Deus, no Senhor, por isso clamamos a Ti, ó Deus, que a vontade do Senhor, ó Deus, seja feita, ó Deus, em cada uma dessas histórias. Também, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando e direcionando a nossa irmã, ó Deus,
que a paz e tudo aquilo, ó Deus, que é necessário, ó Deus, possa ser sobre a vida da Valquíria, ó Deus. O Senhor fale ao coração dela sempre, e que ela ouça, ó Deus, a voz do Senhor, que a palavra do Senhor esteja sempre diante dela, e que ela viva, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Supra, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. Cuida, ó Deus, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Ok. Irmãos, nós estamos lá em Gálatas, capítulo 5. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, parte C. Gálatas 5, verso de número 22. As divisões aqui, elas estão assim, ó. Mas o fruto do Espírito, essa é a parte A, é amor, é a parte B, alegria é a parte C, né? Então a frase de hoje é: mas o fruto do Espírito é alegria. A gente poder lembrar desse aspecto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, é algo que acontece dentro de nós. Os dons do Espírito, eles vêm de fora. Então ele vem para que a gente seja capacitado, mas é o mesmo Espírito. O fruto do Espírito é citado aqui porque a expectativa do apóstolo Paulo era: já que vocês aí, os Gálatas, estão tendo uma dificuldade tão grande de reunir-se, por isso que ele fala que vocês estão como cachorros, como cães, mordendo um ao outro, e no fim vocês vão ser destruídos. Então ele está falando de relacionamento, porque às vezes a gente pode abstrair da ideia, ou tirar a ideia do porquê que ele está falando do fruto do Espírito. Então ele está falando do fruto do Espírito não é para provar que você é crente, não é? Ele não está querendo convencer que você é crente. Ele diz: você é crente e você tem o fruto do Espírito. E o único modo de você controlar essa raiva que você tem, ou seja, esse ódio, que você não se dá bem com as pessoas, não é enchendo e fazendo a vontade da carne. O único modo é você fazer a vontade do Espírito. E quando você fizer a vontade do Espírito, automaticamente, o que vai ser produzido? O fruto. Ou seja, pelo fruto vocês serão conhecidos. E aí, irmãos, nós vimos que existem duas nuances: a que Deus age e a que nós agimos. A que Deus age é Ele efetuar em nós tanto querer quanto realizar. Ou seja, Deus tem poder e autoridade e Ele nos dá força para isso, porque é Ele quem opera tanto querer quanto o... Ou seja, presta atenção, eu não estou falando aqui agora de que eu seja um robô, mas eu estou dizendo que Deus age primeiro, e Ele me deu liberdade para agir, e a minha ação tem que ser ouvir o Espírito. E aí, irmãos, como nós dissemos nos outros dias, eu preciso fazer escolhas, porque a gente tem uma dificuldade muito com o termo escolher nas coisas de Deus. Então você escolhe amar, você escolhe tratar bem as pessoas. Não tem nada a ver com salvação, tá, irmãos? Nada. Tem a ver com santificação. E no processo de santificação eu tomo decisões. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ser mais humilde, eu vou respeitar as pessoas. Eu decido. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Agora Cristo, que me libertou, fez com que eu pudesse vencer o pecado, embora haja em mim resquícios do pecado. E tem dia que eu vou querer fazer, e tem dia que eu não vou querer fazer. Aí, irmãos, aquela conversa que Deus teve com Caim, ela tem valor. Cumpre a ti
dominá-lo. O teu pecado está sempre diante de ti. E é isso mesmo, irmãos. Todo dia eu tenho que me converter, ou seja, eu tenho que acertar os meus caminhos. Como é que funciona isso? Pela renovação da mente. A palavra renovação aqui significa arrependimento, voltar atrás. Você renova a mente, não é inventando coisa. Você renova a mente voltando às coisas de Deus. Por isso nós usamos o termo reforma. Reformar não é ampliar, irmãos. Reformar não é demolir. Reformar é fazer voltar à imagem original. Então, todas as vezes que eu uso a minha mente, como o apóstolo Paulo, e ele fala, olha, pelas misericórdias de Deus, eu rogo aos irmãos, que vocês façam o quê? Que apresentem. Apresentar, irmãos, é uma atitude, aqui no caso, que eu preciso tomar. Se eu não tomar essa decisão, não haverá mudança, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que o fruto do Espírito seja observado em mim. É isso que vale. Por mais que você fale do fruto do Espírito em você, a validade está em as pessoas perceberem isso. Se você der uma olhadinha no texto que nós lemos, em Gálatas, olha a repreensão. Por mais profundidade teológica que haja no texto, a prática é o que Paulo está buscando. Gálatas 5, verso 26, diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória aqui é orgulho, tá, irmãos? Orgulho. E o orgulho faz o quê? Despreza o outro. E eu tenho que amar meu irmão. E ele diz: provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então Paulo, ele está dizendo que nós precisamos tomar uma decisão. E aí ele diz, que existem duas formas. Você precisa fazer desenvolver o Espírito na sua vida, porque ele já chegou, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar às pessoas esse Espírito. Então preste atenção, irmãos. É muito comum vermos na igreja pessoas sem nenhuma responsabilidade e eles vangloriarem-se disso, chegar atrasado, de não cumprir compromisso, de prometer e não cumprir. Sabe uns negócios, de vez em quando a gente assusta, na minha andança, eu já tenho 20 anos de pastor, de vez em quando alguém tem que me procurar e dizer: pastor, fulano de tal assumiu um compromisso financeiro aqui, até levou alguma coisa, uma camisa de acampamento, um acampamento, ou uma viagem que teria, que às vezes você tem que fazer, 2, 3 meses depois, ele nunca mais falou nada, pastor. Cobra dele ou deixa passar? Gente, eu cobro. Cobra. Então, irmãos, nós vamos demonstrar, e tem gente que ele celebra isso, celebra a impaciência, e é comum as pessoas acharem lindo as pessoas impacientes, as pessoas grossas, até elogiam, é isso mesmo, tem que e tal, enquanto que Jesus não elogiou isso. Incrível. E é muito comum as pessoas dizerem assim: pastor, mas é muito difícil isso, amar o próximo, a Deus até entende. Deus não entende, irmãos. Ele não entende. Se tem um negócio que Deus não tem compreensão do porquê você não ama, ele não tem. Hora nenhuma você encontra um versículo, mas se não der, mas se você não conseguir, se for muito difícil, se não fosse em sua praia, deixa passar em branco. Ele não trata disso. Uma das perguntas que é comum a gente ouvir, quando ou como poderia nós ofendermos a nós mesmos para amarmos as outras pessoas? Não existe uma instrução bíblica dizendo que alguém poderia amar mais os outros do que a si mesmo. O apóstolo Paulo diz para ele: não, considere os outros acima de você. E aí às vezes a gente celebra o mal, irmãos, mas assim meio disfarçado. Quando a gente celebra o mal, presta atenção,
A gente chama de justiça. É o nome que a gente dá quando você vê que alguém foi vingado, quando alguém desrespeita alguém e algo de errado acontece lá na família. Vou criar aqui um quadro. Aí você tem uma família na igreja e uma pessoa que ofendeu publicamente essa família. E aí essa pessoa saiu da igreja e foi para casa. E durante aquela semana ela teve um acidente de carro. Qual é a conversa nas outras famílias? Viu? Ele estava lá na igreja. Eu vi. No domingo fulano falou assim, né? Humilhou todo mundo lá. Mas Deus não deixa. Gente, tente imaginar a besteira que um tanto de crente falou sobre esse rapaz que faleceu recentemente, Paulo Gustavo. Teve publicações de gente que estava com raiva da fé dele. Ele não tem a nossa mesma fé. E alguns acharam que vai para o inferno e tudo mais, e aquele negócio todo. E aí eu li algumas notas dizendo, é isso, ele está pagando o mal que ele fez. Irmãos, olha o tanto de pastor que morreu, o seu parente que morreu, e você não teve coragem de dizer que ele morreu por causa disso. Você fala que ele morreu de Covid, o rapaz morreu de vingança de Deus. Assim, é muita tolice, e a gente chama isso de quê? Justiça. Justiça. Então a Bíblia nos proíbe desejar o mal, irmãos. Nos proíbe. A Bíblia diz: não chame o seu irmão de tolo. A Bíblia é severa. Então Deus não conhece essa desculpa que nós utilizamos, mas Ele manda-nos aprender a fazer essas coisas. Aí Ele dá a dica aqui: se vocês continuarem assim, é como dois cão, um vai matar o outro, acabou. Então a correção de Deus aqui é extremamente severa. Mais uma informação para a gente entrar. Não adianta estudo bíblico. Vou explicar por quê. Se você não quer colocar em prática o fruto do Espírito, você não precisa de nenhuma aula. Você não precisa ouvir o que eu estou falando. Você sabe, já sabe, o que é amar, o que é ter alegria, o que é ter paz. Você já sabe o que é ser longânimo, ser bondoso e ser, esqueci a outra palavra que eu agora, misericordioso. Não, é longanimidade, benignidade, ajuda aí. Não, é os três do meio. É longanimidade, bondade, benignidade. É isso, desculpa, irmãos. Benignidade. Você sabe o que é fidelidade, você sabe o que é mansidão, e você sabe o que é domínio próprio. A gente não precisa falar sobre isso. Por isso, irmãos, o mundo não precisa, nesse sentido, de estudo bíblico. O mundo precisa da sua ação bíblica. A gente vem para cá para fortalecer essas ideias. O estudo bíblico é para a gente arredondar as ideias. O estudo bíblico ele tem um aspecto terapêutico. O estudo bíblico me ajuda a encontrar a minha melhor forma. E aí eu vou lendo. Mas agora Deus olha para você e diz assim: quantos anos de escola dominical? 30 anos, pastor, e eu não falto nenhuma escola dominical. Eu fiquei sabendo que a esposa do senhor, doidinha para o senhor sumir de casa, porque o senhor é um cavalo lá. Mas tem 30 anos de escola dominical, parabéns. Sua sogra, seu genro, seus vizinhos. Então, irmãos, estudo bíblico não tem valor nenhum se nós não decidirmos o quê? Mudança. Por quê? Porque ninguém vem aqui para ver como a gente se comporta no estudo bíblico. As pessoas querem ver o quê? Como eu estou lá. Por isso, Lutero disse assim: a Bíblia não nos foi dada para conhecimento. A Bíblia nos foi dada para transformação. Se o conhecimento que você tem não produz transformação, ele não vale nada. Essa é a informação.
Pastor, mas o senhor está dizendo que não é para estudar a Bíblia? Não, nunca disse isso, irmão. Estou dizendo que quanto mais você estudar a Bíblia e não praticar, não vale nada. Por quê, irmãos? É pelas nossas obras que nós seremos conhecidos, é pelos nossos frutos. Não é só diante dos homens, não, irmãos. É diante de quem? O próprio Deus. Então, por mais que a gente tenha conhecimento bíblico, Deus espera de nós prática bíblica. É isso que Ele espera. Então, quando a gente participa de estudos, todo ele é para a gente tomar uma decisão, para ir lá e poder caminhar. Então, lembra desse princípio? Se você não coloca em prática, todo o conhecimento que você tem, ele não tem significado. Você ganhou um diploma, pendura na parede, quantos anos de frequentar a igreja e tal, só que não tem significado nenhum. A nossa fé, ela vai ter isso. Então, poucas vezes, irmãos, as pessoas estão interessadas com o tanto que a gente lê a Bíblia, o tanto que a gente conhece da Bíblia e o tanto que a gente ora ou jejua. Ninguém está interessado em quantas vezes você vê. Por isso que algumas pessoas, até sem fé, são mais elogiadas do que pessoas com fé. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão interessadas em saber a fé que você tem. Elas querem saber o resultado da fé que você tem. Mas nós que sabemos quem é Deus, sabemos que a doutrina verdadeira nos leva a uma prática verdadeira. Então, por isso nós amamos estudar. Quando a gente fala da Bíblia, e as pessoas, não, vocês estudam? Não, que maravilha, eu queria também estudar. E a gente fala para as pessoas, né? Às vezes, a gente não consegue falar sobre como efetivamente as mudanças aconteceram. Então, a gente tem que preocupar, né? Como hoje o nosso ponto é alegria, eu vou colocar uma interrogação na sua cabeça e que você vai ter que descobrir. Isso é um problema seu, tá? E eu preciso tirar uma dúvida que provavelmente você possa carregar com você sobre isso. Então o termo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. E aí nós falamos passado sobre amor. E hoje a gente fala sobre a decisão de regozijar-se. Eu quero ser feliz. Eu vou ser uma pessoa feliz. Baseado em quê? Naquilo que Deus já me deu. O fruto do Espírito já está em nós. Só que agora eu preciso aproveitar isso. Primeiro eu preciso colocar em prática, porque é o que vai me fazer amadurecer. E eu preciso então ver como é que Deus trabalha isso em mim. Então a primeira dúvida que eu gostaria de colocar na sua cabeça é o seguinte: se uma pessoa, eu vou usar o termo aqui, alegre, você não precisa responder não, tá? Porque quero fazer uma segunda pergunta. Você é uma pessoa alegre? Se chorar, usa máscara. Terceiro, você é uma pessoa alegre? Quarta pergunta: você é verdadeiramente uma pessoa alegre? Quinta pergunta: as pessoas sabem, veem e concordam que você é uma pessoa alegre? Sexta pergunta: você teria condição de dizer para Deus que você é uma pessoa alegre? Por que, irmãos, essas perguntas? É porque a gente vive um conflito. Sabe por quê? Porque nós achamos que alegria é não ter problema. E agora eu queria informar um negócio para vocês. A alegria nesse mundo está associada à dor e ao sofrimento. Por que e para que a gente precisa da alegria? É para lidar com a dor e o sofrimento. A alegria tem esse aspecto. Então o que a alegria é na nossa vida e na nossa caminhada?
como é que eu devo olhar a cada dia a alegria? Olha o que eu mandei para vocês, a frase que eu escrevi é assim: mas o fruto do Espírito é alegria, uma vida cheia de exuberância. Pense, é fácil ser feliz quando tudo dá certo, mas e o resto da vida? E nós sabemos que nós temos mais momentos de tristezas, nós passamos o dia todo equacionando situações, buscando soluções. Uma hora é financeira, uma hora é emocional, uma hora é familiar, uma hora é o trabalho, uma hora é a enfermidade. Tente imaginar o ano passado e esse ano, se você teve mais momentos de alegria ou mais momentos de tristeza, e como é que você resolveu os seus problemas de sofrimento? Quem é que te ajudou? Como é que você trabalhou? Alegria plena, irmãos, nós vamos ter no céu, ausente de problema. Ou seja, maravilha. Então a alegria, ela só tem efeito aqui se ela ajudar você a resolver problemas. Não é porque você não tem problema e aí fica feliz, porque tem um tanto de gente que não tem problema e apresenta tristeza, e tem um tanto de gente que tem problema, mas ele não sabe lidar com os seus problemas. Então a alegria, num certo sentido, ela está voltada para a nossa capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, com os desalentos e as dificuldades. E aí então Deus me ordena, corrigindo, tá, irmãos, talvez um pensamento. É muito comum algumas pessoas assim, um crente tem que ser uma pessoa alegre. Se ele não é uma pessoa alegre, ele está em pecado. Você já ouviu isso? Já ouviu? Por quê? Porque existe um mandamento. O mandamento é: alegrai-vos no Senhor. Só, irmãos, esse mandamento, ele não é só isso, alegrai-vos, ponto de exclamação. É uma sentença. E ele fala qual é o respaldo, o objetivo e a fonte e a sustentabilidade da alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Então não é alegria por si. E a alegria no Senhor não quer dizer que você não vai ter dia difícil. A alegria do Senhor não quer dizer que todos os dias vão ser dias que você vai estar rindo. Eu já cheguei em cultos, irmãos, mais no culto, e diz: tem algum crente aí que não está feliz? Aí se alguém levantar a mão, está fulminado, recebeu uma dinamite lá, porque ele não pode assumir isso. Ele sempre tem que dizer que está feliz, está alegre, mas lá o coração dele está destruído. E aí então a congregação te obriga a dizer o que? Uma mentira. Ou seja, você resolve o problema, da alegria, mas cria um outro. Aí você mente descaradamente que está feliz, mas seu coração está assim: Deus não sabe. E alguém diz: se você não está, declare isso que você vai ficar. Olha a construção da felicidade, irmãos. E aí a gente vê um tanto de gente infeliz, dizendo que está feliz, porque ele não consegue lidar com os seus problemas, ele não consegue lidar com a sua dor, com as suas dificuldades. E aí você olha às vezes para uma pessoa que não crê em Deus, e ela é uma pessoa extremamente centrada, equilibrada, não precisa de Lexotan para dormir, acorda, tudo em paz. Como é que a gente faz? Como é que a gente trata isso? Aí, irmãos, é simples, você diz: o crente é feliz e o incrédulo é uma pessoa infeliz. Não, irmãos, essa alegria, ela está nessas pessoas, só que a esperança delas é em outro lugar. Então muda a frase: alegrai-vos, por exemplo. Qual é uma das coisas que produz profunda alegria, mas é uma alegria passageira, mas é uma alegria? A bebida, que é chamada de alegria engarrafada. A comida, irmãos, a comida é alegria, quando a gente vai lá e exagera, é uma alegria sintetizada, e a gente utiliza isso. Dependendo do remédio que você tomar, fica eufórico.
E aí diz assim, ai que bom, de 8 em 8 horas eu volto ali. De vez em quando você está meio para baixo, você descobriu que o remedinho que o médico deu lá, te coloca mais para cima, ele traz essa euforia e essa alegria. E aí a gente encontra muitas pessoas. Como é que eu lido com isso? Primeiro, irmãos, eu preciso entender que eu estou num mundo de dor e de sofrimento. E que a verdadeira alegria está em Cristo e não nos meus prazeres. Porque você vai encontrar pessoas que não usou a palavra alegria e nem usou a palavra felicidade para falar do equilíbrio dele. Olha o apóstolo Paulo, ele diz: aprendi a viver contente. Olha, irmãos, não traduz por feliz, não traduz por alegre, mas traduz por contente. O contente é o verdadeiro alegre. O contente é a pessoa que se tem, tranquilo. Se não tem, ela sabe lidar com as situações. E o apóstolo Paulo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Porque se você colocar sua alegria em qualquer outra coisa, essas coisas passam. A gente vai ficar frustrado. Vamos imaginar esses óculos, né? Hoje é dia 19. Então daqui a 4 dias, faz 29 anos que a minha mãe faleceu. 29, eu estava com 16 para 17 anos de idade. Imagine só se a minha alegria estivesse posta na minha mãe. Chegou um momento que, olha quantas famílias que agora não tem. Minha alegria está na conquista que eu tive, o meu carro, a minha casa. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele está falando que as dificuldades que ele estava encontrando, ele conseguia suportar, porque quem estava com ele? Jesus. Era isso. Ele não estava dizendo que resolve todos os problemas, mas que ele consegue lidar com todos os problemas. E aí então, irmãos, existem algumas expressões que a gente pode aplicar à nossa própria vida. É fácil ser feliz quando tudo dá certo, mas e o resto da vida? Quando as coisas dão errado, quando você bate o carro, quando a enfermidade chega, quando a traição aparece, quando as vontades da gente, quando um filho se vai, quando um parente da gente, o esposo, a esposa, quando os nossos sonhos, tudo que a gente planejou vai por água abaixo, como é que a gente lida com isso? Né? Então criaram uma teologia da felicidade, irmãos, e ela se tornou uma teologia muito perigosa. A teologia primeiro dos supercrentes. Então eu determino que a doença vai embora, que os gafanhotos não passam no meu lar e tudo. E agora ela foi ainda mais ventilada com a teologia da prosperidade. Por quê? Porque nós descobrimos, irmãos, na nossa geração, que nos dá felicidade é dinheiro, ou um cartão de crédito, um crédito bom e você condição de pagar. Porque a ideia nossa é de possuir, então você vai comprando as coisas. Então eles transformaram essa ideia comercial ou de consumo em uma religião, que é a teologia da prosperidade. Então Deus vai dar tudo que você precisa, você nunca pode ser pobre, você nunca pode ter necessidade, ou seja, você sempre será uma pessoa feliz. Por isso você estará em pecado o dia que você estiver triste, porque Deus te dá tudo, você é próspero. Olha o tanto de coisa. Mas irmãos, contentamento é diferente de alegria apenas. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Primeira 6:10. Se você estiver buscando uma fonte de alegria, é só Deus. Existem outras fontes, mas a fonte. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, é um texto muito conhecido, não é? Ele diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os
mais. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então está dizendo o quê? Se a alegria dessas pessoas estava no dinheiro, o dinheiro vai dar para eles aquilo que eles querem. E o que o dinheiro traz? No contexto aqui da riqueza, tá, irmãos? Ele é raiz de todos os males. Então a gente sabe que no meio de gananciosos, dinheiro é um negócio. Já viu no meio de família? Você conhece o irmão lá, o parente, que ele é mais ganancioso. A hora da herança vem, a turma quebra o pau. Aí você tem um parente que ele é mais desarrumado com dinheiro, ele fica devendo. Daí a pouco a família está desfeita. O dinheiro, a Bíblia chama o dinheiro de um mamon, né? De um Deus que tem um domínio sobre aqueles. Mas eu queria ler um pouquinho mais aqui, verso de número 6. Ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a com. Então, irmãos, não adianta ser religioso, não adianta ser crente, se você não trabalha o quê? O quê? O contentamento. Então existem pessoas que elas não estão felizes, porque elas estão profundamente insatisfeitas com a vida, com os fatos, com as ocorrências, enquanto que a Bíblia nos diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, em todo momento dê graças a Deus, pois essa é a vontade de Deus Pai para contigo, ou para convosco, como está no texto. Então o que nós precisamos buscar? Contentamento. E o contentamento é agradecer a Deus por tudo que se tem e as coisas que acontecem. A providência de Deus faz isso. Então você não deve desassociar a alegria de sofrimento. Alegria não é a ausência de dor e de sofrimento. Alegria é a certeza da presença daquele que te dá esperança para vencer as dores, as dificuldades e o sofrimento. Pessoa risonha não quer dizer que é pessoa alegre no fruto. Uma pessoa mais carrancuda não quer dizer que essa pessoa não traz consigo alegria. Isso agora é a personalidade dela, é o modo dela agir. E aí então, se todo mundo parecesse comigo, né? Então extroversão é uma coisa, contentamento é outra, porque a gente vê um tanto de gente que ri, mas está infeliz por dentro. E a gente vê um tanto de gente cara amarrada, mas extremamente satisfeito, extremamente sóbrio. Mas eu sou assim mesmo, é dificuldade. Quem reclama são as pessoas que andam com ele. Aparentemente a gente prefere estar com as pessoas mais extrovertidas. Elas colocam os ambientes mais para cima. Mas isso não quer dizer que é essa pessoa mais alegre. Palhaços também choram. É tranquilo, irmãos. Personalidade. E agora a gente precisa saber. Por isso, a alegria não me define como uma pessoa que sorri, mas como uma pessoa que sabe lidar com dificuldades. E ela então vive uma exuberância em meio a toda dificuldade. A fonte é Deus. Alegrai-vos no Senhor. Agora, em Tessalonicenses, vai dizer que é para a gente dar graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade de Deus Pai. Existem duas expressões. O que é vontade de Deus? Dar graça em tudo, ou o que está acontecendo é vontade de Deus? Olha, existe essa discussão, porque se você disser assim, é para dar graças a Deus em tudo, então o objetivo é graça. O outro é tudo que vier, tudo que estiver acontecendo, não perca o controle e agradeça a Deus, pois Deus tem planos. Eu prefiro, irmãos, a ideia é de que tudo quanto está acontecendo com vocês é vontade de Deus. Pastor, enfermidade, uma dificuldade, pode saber, e Deus está trabalhando essas coisas. Onde é que nós encontramos isso? E aqui, irmãos, são as dicas que o apóstolo Paulo nos dá para sermos pessoas mais alegres no mundo, tá? Não é festa.
presta atenção, festa mexe com a libido da gente, viajar mexe com a química do nosso organismo, ter filhos, casar. Mas quem diz que pessoa que viaja é pessoa feliz? Quem diz que pessoa que tem família é pessoa feliz? Quem diz que quem casa se torna mais feliz? Nós descobrimos, né? Se você não foi feliz para a viagem vai ser uma droga. Então, se eu tenho dinheiro, mas se o dinheiro é a sua fonte de alegria, é um problema. Você que precisa encontrar essa fonte. E nós buscamos o quê? Em Deus. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 5. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu sou um deles, né? A pergunta que a gente sempre tem que fazer: você é feliz? Você está alegre com a situação em que você está vivendo agora? Você vai falar assim: não estou. Aí alguém diz: mas Deus falou para você ficar feliz em todo. Não, então estou. Você está mentindo. Mas pastor, não estou feliz, está doendo, tudo. Eu falei: mas você está conseguindo suportar e superar? Estou. Não, isso é motivo de alegria. A alegria, irmãos, está para quem tem esperança. É isso. A alegria é a mãe da esperança. É a alegria. Eu estou muito feliz. Então ela vai fazer o que? Nesse sentido, quem busca dessa alegria, ele vai conseguir compreender os estágios. Lembra de uma mulher grávida? O Brasil aqui é mestre na cesárea, né? Há 50 anos a cesárea era menor, nos últimos 20 anos cesárea está cortando, e isso vai agendando, e o pessoal da medicina tentando acabar com isso, né? Mas não sei se vai conseguir não, mas é muito mais rápido, né? Você ficar 24 horas lá gemendo, aquela mulher, aquela dor e tal, aí quando vem a criança, nossa, maravilha. Mas pela alegria que ela um dia fala assim: meu neném vai chegar, aí vou passar por essa dor. Aí quando vem, vai ser uma maravilha. Então a perseverança, ela vai ser sempre impulsionada pela alegria que nós temos. E o resultado de toda perseverança produz em nós alegria profunda. Romanos 5. Olha para você ver como o apóstolo Paulo trata a dor e o sofrimento dos que creem. Verso 1 e 2. Ele fala aqui sobre ter esperança. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, por exemplo, toda a esperança e toda a paz que eles estão falando aqui é a ideia do contentamento, é a ideia da alegria. Então, algo que produz na nossa vida sentimentos de alegria ou constatação de alegria é ter esperança. Pois quem não tem esperança, ele não pode ficar feliz. Ele não consegue isso. Eu não estou fazendo aqui, irmãos, distinção entre a palavra alegria e felicidade. Por quê? Porque os termos eles são intercambiáveis. Cada contexto. Aqui está falando alegria. Alegria é o termo que aparece aqui. E aí então, se eu falar que alegria é algo permanente, felicidade é algo passageiro, eu tenho um problema lá nas bem-aventuranças, porque lá diz que felicidade. Eu tenho um problema lá no Apocalipse. Então eu tenho que entender o que ele está falando. Então a alegria aqui está posta na fé que ele tem. E a fé que ele tem traz esperança. Por isso ele vai dizer assim: olha, pelo fato de eu ter uma esperança. Qual é a nossa esperança? É de que Cristo Jesus nos ama, é de que Ele morreu na cruz por nós, é de que todas as realidades desse mundo, ela tem dimensão diferente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí então eu falo assim: agora estou tranquilo, eu tenho esperança em mim. Segundo, é o propósito de Deus que a gente precisa. Deus tem um propósito em cada situação, irmãos. Deus nunca perde na sua glória e nem para o nosso amadurecimento. Deus sempre tem uma lição a nos dar em qualquer circunstância, que aqui é o verso de número 3. Ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. Gloriar aqui, irmãos, é alegrar. É alegrar. Então, quando nós vivenciarmos qualquer problema, nós precisamos ter a perspectiva de Deus. Por isso o texto vai dizer o seguinte: não fique feliz por causa da dor e dos problemas que você está sentindo. Não. Você deve estar feliz no momento em que está, porque alguma coisa Deus está fazendo. Eu contei aqui uma vez, vou contar de novo. Uma missionária, a Braulia, e ela viaja muito e tal, e ela foi para na África evangelizar e morar um tempo em umas aldeias. E aí ela pegou um avião, chegou lá na África, e aí tinha um único avião do exército para poder sair de onde eles estavam, do aeroporto, para ir para onde estavam as tribos. E esse fazia um voo por semana, e aquele era um voo especial para atender um general que estava indo naquele avião. E aí eles entraram, tudo, ela foi recebida, aquele negócio tudo, e sentou. Foi uma dificuldade para ela conseguir a liberação para voar naquele voo. E ela parou, sentou aqui na janela, aí o avião foi lá na frente, taxiou. Aeroporto desse local, irmão, é só a terra, tá? Então não tem nada, é todo lá. Daí a pouco o avião vai, daí a pouco ela começa a olhar lá assim, e um monte de gente no avião pergunta assim: uai, e aquelas malas de quem? Aí quando ela percebeu que o pessoal estava perguntando, ela olhou, ela falou: minhas malas. Então estava toda a mudança dela, a biblioteca dela, tudo que ela tinha, os bens, tudo estava lá. E ela olhando, ela falou assim, e aí ela foi voando assim, aí o avião fez a volta, e ela olhou para aquele negócio e falou assim: eu quero ver o que você vai fazer agora. O que ela falou? Ela falou assim: Deus, eu sou pobre, cada enrascada, isso é um problema seu. Quero ver o que o senhor vai fazer agora. Eu estou aqui, eu vou lá para a aldeia. E ela contando, né? Gente, incrível. Quando o avião tomou o voo e acertou, chama na cabine, determinando o retorno do avião, porque o general ia atrasar. Atrasou, mas resolveu voar de novo. E eles iam voltar, porque o único objetivo daquele voo era para levar esse general. Voltou, pousou, pegou as malas dela, colocou tudo. E aí ela fala assim: e o pessoal acha que era por causa do general. Foi por mim. Então ela entendia que as circunstâncias não acontecem por acaso. Deus estava trabalhando. Então, irmão, quando você tiver um problemão em casa, você fala com Deus: eu quero ver o que você vai arrumar agora. Você vai ter que me ajudar a sair dessa aí. Irmão, não tenha dúvida nenhuma que Deus tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Arroz queimou, menino ficou doente. Por isso que a gente ora a Deus, irmão. Oh Deus, a oração: Senhor, cura minha mãe. Senhor, o que você vai fazer agora? O Senhor faz, mas cuida de mim. Então a Braulia para a gente é uma parábola maravilhosa. O problema, irmãos, sempre é a perspectiva. Nós sempre achamos que qualquer nível de dor é demais. Um pastor, ele narrou um feito de uma moça. Ela estava na faculdade, segundo ano, e ela mandou uma carta para o pai dela e para a mãe: pai e mãe, tristemente eu tenho que narrar os últimos acontecimentos. Eu parei de ir à aula, não paguei as minhas despesas, encontrei um rapaz, estou grávida, daqui a 6 meses nasce o netinho que vocês sempre sonharam, e amanhã eu estou chegando aí, pois as minhas aulas encerraram e eu estou de férias. Ponto. Aí lá embaixo ela escreveu assim: PS, pai e mãe, é tudo brincadeira, é que eu não fui bem nas provas, eu estou com nota negativa em 2 matérias, mas eu contei para o senhor uma história que seria muito pior, então por favor me recebam bem.
Mas a gente acha que é assim. Existem problemas piores para a gente viver e um probleminha faz o quê? Tira a minha felicidade. Pode olhar o nível. Como é que a gente dosa as coisas? Depende agora como é que você valoriza a sua vida. Às vezes tem gente que superdimensiona um problema, não é? E aquilo lá vira um gigante. É muito comum as pessoas, você não sabe o que eu estou vivendo, nem quero saber. E é impossível comparar essas coisas. Não dá. Mas todos nós vamos entender o quê? Que esses momentos de tensão que vai formar o nosso caráter passa pelo problema, passa pela perseverança, formação do caráter. Agora preste atenção, a alegria vem. A alegria vem em forma de esperança, irmãos. A alegria faz o quê? Deus já cuidou de mim, Ele já tratou de problema muito pior. A história bíblica conta o que Deus já fez. Na minha vida, olha quantas situações a gente já resolveu. Eu não vou ficar triste por causa disso. Aí, irmãos, brota o quê? A esperança. E a esperança faz o quê? Com que a alegria continue. É isso que produz. Então presta atenção, alegria não é sorriso nos lábios. Alegria é esperança no coração. Porque você tem plena certeza que Deus continua cuidando de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso caráter está sendo forjado. Preste atenção, pessoas infelizes, elas têm problemas melancólicos. Elas têm problema de valor. Ela tem problema de posse. Ela tem ciúme. Ela tem inveja. As pessoas alegres, felizes nesse sentido, elas estão dispostas a vivenciar qualquer problema. Por isso, irmãos, vai ser um teste, cada dia você vai melhorando. Pastor, então quer dizer que eu posso me tornar uma pessoa alegre? Sim, o fruto do Espírito já está em você. Agora, se você acha que a quantidade de serotonina, período de TPM das mulheres, homens desempregados não te trazem uma depressão, uma tristeza, nada disso. Todos nós vamos ter frustrações. O filho que não saiu do jeitinho que a gente queria, o casamento que não deu certo, que a gente vai ter. Mas dentro disso, irmãos, é onde é forjada a alegria em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Piedade com contentamento, irmãos, é fonte de quê? De lucro. E esse lucro traz alegria. Então eu falo, eu sou piedoso. Então presta atenção, não é só pelo fato de você ser crente que você vai ser uma pessoa feliz. Mas a alegria ou a felicidade é um componente que jamais a gente deve arrancar da vida do crente. E ele precisa fazer o quê? Desenvolver isso. Desenvolver. Terceiro item é: Deus disse que estaria conosco. De novo uma promessa. Gálatas 5, verso 11, e diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Deus estava distante de nós para produzir em nós alegria, mas em Cristo Jesus Ele produz aquilo que Jesus tem para nós. Foi Romanos 5:11. E agora você vai, então quem é meu companheiro? Quem está comigo? Quem anda comigo? Quem está ao meu lado? Quem é que me traz palavra de conforto e de consolo? Quem é que supre cada uma das minhas necessidades? Olha o que o apóstolo Pedro falou. Se você quiser um exemplo de alguém que sofreu e aprendeu pela dor e o sofrimento, nós temos o apóstolo Pedro. Pedro, depois das suas frustrações, escreveu 2 cartas, e elas são chamadas as cartas da esperança. Cartas da esperança. Ele diz aqui, deixa eu encontrar isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Imagine só, Paulo está escrevendo e bendizendo a Deus, elogiando Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: ações de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva. O que é viva esperança, irmãos? Às vezes tem dificuldade. Viva esperança, é simples. Jesus é a nossa esperança. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não está morto. Jesus está o quê? Vivo. Por isso a nossa esperança é vivo. Não somos nós os vivos, não é meu sentimento vivo, mas é Cristo Jesus que está vivo e Ele é a minha esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Aí ele vai lá, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então está explicado, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, ou seja, no céu lá esperando nós. Verso 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, até lá nós vamos ter que malhar, vai passar dificuldade, perseverança, tribulação. Verso 6: nisto, o que é resultar, irmão? Olha a ordem, qual é a alegria? Está baseado em esperança, tá, irmão? De novo, baseado em esperança. Vamos lá, ele diz assim: nisto exultais, embora presente por breve tempo, se necessário, sejais. Pastor, mas Deus vai fazer um negócio desse? Se necessário, sejais. Se não é necessário, irmão, se é. Já viu o testemunho de gente que sofre desde que converteu? Eu converti, aí deu problema, eu tive crise financeira, meu marido isso, a minha família. Aí o outro falou assim: depois que eu converti, minha vida melhorou 100%, acabou com esse problema, tudo tem nada. Aí eu disse: e por que ele? Aí é aquilo lá que Jesus disse para Pedro quando perguntou sobre João: cuide da sua vida e eu cuido de vocês. Não fica olhando porque que o irmão sofre mais ou sofre menos, porque aquela família ali vingou e a sua não vingou, porque que a outra deu. Esquece isso. É Deus quem tem controle, é você e Ele. Conversa com Ele. É disso que ele está falando. Se necessário, né? Ele diz breve tempo, e breve tempo de Deus é um negócio legal, né? Que tem breve tempo de 10 anos, né? Então, que para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, na nossa concepção de que as dores devem durar uma semana só, para Deus pode durar um mês inteiro, pode durar um ano, pode durar 10 anos, mas está acontecendo. Breve, irmãos, é em relação à expectativa da volta de Jesus. Então eles esperavam que Jesus voltasse iminentemente, né? Aí ele termina dizendo assim: contestados várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vejam tantas vezes que veja que a palavra alegria aparece num contexto de sofrimento. Ele diz: tem esperança, você vai viver bem. Se você perdeu a esperança, você vai viver mal. 4 coisinhas para você levar para sua casa, para você fazer. E diz: pastor, eu preciso de um exercício, tá bom? Então, a alegria é um músculo, e quem já foi para médico aí sabe. Você está com um problema de coluna, está sentando, está doendo tudo, aí o médico manda você fazer abdominal, aí você acha que está mexendo aqui, enquanto está fortalecendo os músculos. Então a alegria é assim, a esperança vai sendo trabalhada, e aí você precisa, né, pelo menos como dica, primeiro, pessoas alegres são pessoas gratas. Então, pessoas azedas, ingratas, são pessoas tristes. Então não existe condição. Se você encontra uma pessoa otimista, pessimista, estou falando de crente, que reclama de tudo, azeda de tudo, você pode saber que essa pessoa não tem esperança, ela não acha que as coisas vão melhorar, só acha que tudo vai piorar, tudo muito difícil, e ela vai reclamar, ela não agradece a Deus. Você pode conversar: não, eu todo dia, pastor, eu agradeço a Deus. Assim, Deus sabe. Então por que reclama tanto? Sabe o que reclamação é, irmãos? Reclamação é: eu sei fazer melhor. De vez em quando vai lá: não, aí você fala para as pessoas, eu falo para Deus. Então, pessoas alegres devem ter o exercício da gratidão. Então leva aí 21 dias
2, 3 meses, e põe na sua cabeça: eu vou agradecer a Deus por tudo, e eu não vou reclamar das coisas. Segundo, doação. Como assim? Irmãos, as pessoas contentes, elas sabem o valor das coisas, e elas sabem como é a dor do outro. As pessoas equilibradas, elas estão disponíveis para ajudar outras pessoas. Foi Jesus quem disse. Lembra qual que Jesus disse? Maior alegria ou maior felicidade está em dar do que receber. A gente é pego de surpresa. Jesus ensinou isso, pessoas felizes, pessoas alegres, elas dão. Terceiro, pessoas alegres estão prontas a agradecer, a doar e a servir. Ela nunca acha que as pessoas estão abusando delas. Ela sempre tem algo a dar a mais. Ela sempre tem uma energia a mais. Ela sempre encontra um tempo a mais. Porque ela é uma pessoa satisfeita. Ela diz: não, que bom, vou servir. O que pode fazer? Como é que eu faço? Quarto, primeiro, gratidão, doação, serviço. Esse aqui é um desafio. Você é feliz por ser crente? Feliz? Alegre? Eu já disse e vou repetir aqui. As pesquisas conduzem a um entendimento. A maioria dos evangelistas, eles afirmam que quando você expande e proclama e leva pessoas a conhecer a Cristo, prega o Evangelho para outras pessoas e vê almas voltando para Cristo, a alegria é maior do que a da salvação. Porque a alegria da redenção é um presente que você ganhou. Então você está feliz porque você foi salvo. Agora, de ver outras pessoas indo a Cristo, você diz assim: olha agora o que eu estou produzindo, como é que essas coisas estão acontecendo? Especialmente nós, irmãos, que sabemos que fomos escolhidos sem ter feito nada. Mas agora eu tomei consciência e eu começo a administrar os talentos. Irmãos, é muito mais felicidade. Por quê? Porque é uma explosão de alegria. Pessoas alegres, no contexto cristão, elas são pessoas que têm interesse em ver outras pessoas sendo conduzidas a Cristo. E alguém poderia perguntar: qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a uma pessoa para que ela pudesse entender quem é Cristo? Eu não perguntei se você está defendendo qual igreja. Isso é mais fácil discutir. Vou defender o protestantismo, vou defender as igrejas evangélicas, a minha linha política, o meu pensamento, a Bíblia. Não é isso não. A gente confunde muito. Que dia você pregou o Evangelho para uma pessoa? É mais um item que faz parte da alegria, né? Que você pode fazer o exercício. Faça o exercício de gratidão, o exercício da doação. Vai lá, doa quem tiver necessidade. O exercício da proclamação, contar para outras pessoas qual é a necessidade de cada um. Põe isso como exercício. Pastor, eu estou com depressão. Eu já fui no médico. Eu sinto que eu sou feliz em Jesus, mas eu sou uma pessoa humana triste. Então, 3 coisinhas: oração, tá? Intervenção. Aí você pode achar um conselheiro espiritual, um psicólogo, um psiquiatra, e terapias. São 3 coisas que a gente tem que fazer. Orar, porque a gente acredita que é Deus quem conduz todas as coisas. Segundo, procure alguém que possa te orientar, seja um médico, seja um pastor, seja um psicólogo.
mas que sejam pessoas que vão te orientar para tratar você bem. E terceiro, as terapias. O que é terapia? Desde o remédio ou a medicação, até exercício físico, até o perdão a alguém. Porque às vezes o seu problema está nisso. Você é uma pessoa que entendeu da alegria da vida, só que foi ofuscada pelos problemas químicos que você tem hoje, e você precisa de um tratamento. Eu preciso, é mesmo, pastor, eu preciso. Me lembro muito bem, um rapaz entrou na dieta, e ele foi cortar tudo quanto é açúcar. E aí a esposa dele disse para mim: pastor, meu marido está agressivo, meu marido está bravo. Mas vamos orar, hein? Pastor, meu marido está bravo, meu marido não está dormindo direito, não é, pastor? Está brigando, não tem, importunando todo mundo. A gente fez assim, ó, plim. Eu falei: vocês não estão numa dieta? Sim. Eu, os meus 2 filhos, a minha filha. Aí eu falei assim: e o açúcar? 0, pastor. 0. 4 meses, 0 açúcar. Eu falei: pode ir no médico. Eu estava fazendo por conta própria. Vai no médico. Essa falta de açúcar está deixando seu marido doido. Ó, irmãos, dito e feito. Às vezes é o hormônio, às vezes é o emprego, entendeu? Às vezes é o pecado. Você precisa encontrar qual terapia vai te curar. Oração, intimidade com Deus. Mas isso traz tristeza no coração da gente. Então, irmãos, lembre-se disso. A alegria está associada à nossa dor e sofrimento. Se nós soubermos lidar bem com dor e sofrimento, seremos pessoas mais felizes, muito mais. Sabe por quê, irmãos? Porque os momentos de alegria são menores do que os momentos de tensão. Mas já que eu tenho que associar a alegria à tensão, então em toda tensão você tem que tocar com uma pitada de alegria. Deus está trabalhando, Deus está construindo, eu vou conseguir. Por quê? Porque você busca esperança, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Deus amado, ajuda-nos a lidar com esse tema que é a alegria. Sabemos, ó Deus, que não são os risonhos, segundo as Escrituras, que são as pessoas mais alegres, mas são as pessoas mais contentes, mais conformadas, que compreendem a dor e o sofrimento e lutam debaixo da tua graça e de todo o teu cuidado. Isso molda o nosso caráter e a proporção de alegria aumenta mais, a ponto da gente querer beneficiar outras pessoas. Nos ajude nas nossas limitações e dificuldades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Sexta-feira estaremos de volta.